Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito comum e super importante: a proteção daquele imóvel da família, sabe? Será que ela continua valendo mesmo depois que o dono falece e deixa herdeiros? Bom, vamos mergulhar fundo nessa história. Mas antes da gente começar para valer, aquele lembrete rapidinho que ajuda demais o nosso trabalho. Se gostar do conteúdo, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha. Isso faz uma diferença enorme para a gente continuar trazendo essas análises. Então, vamos direto ao ponto. Imagina só a situação, que é o centro de toda a nossa discussão aqui. Uma pessoa falece, deixa uma dívida para trás e também um único imóvel, que é onde a família mora. E aí, esse imóvel pode ser tomado para pagar o credor? A resposta para essa pergunta pode surpreender. E para a gente entender isso na prática, nada melhor do que analisar um caso real, que foi parar lá na mais alta corte do país. Vamos conhecer quem são as pessoas envolvidas nessa história. De um lado da história, a gente tem o Alberto, o pai que infelizmente faleceu. Ele deixou dois filhos, o Pedro e o Tiago. E aqui tem um detalhe que é a chave de tudo: o Pedro continuou morando nesse imóvel. Do outro lado, a gente tem o Carlos, que era credor de uma dívida de R$ 80 mil do Alberto. Pronto, o cenário do conflito estava formado. Bom, com a dívida sem pagar, o Carlos, o credor, não pensou duas vezes. Ele entrou na justiça para tentar receber o que era dele. E o alvo, claro, foi o único bem que o Alberto deixou: a casa da família. E a primeira decisão, gente, foi um verdadeiro balde de água fria nos filhos. O Tribunal de Justiça decidiu que sim, o imóvel poderia ser usado para quitar a dívida. Mas por que eles decidiram isso? O raciocínio do tribunal foi basicamente este. O imóvel, agora, fazia parte do que a gente chama de espólio do Alberto. E como a herança ainda não tinha sido dividida oficialmente, o bem deveria primeiro pagar as contas do falecido. Ou seja, o patrimônio todo respondia pela dívida antes de ir para os filhos. E só para todo mundo ficar na mesma página, espólio é exatamente isso, tá? É o pacotão de tudo que uma pessoa deixa quando morre: bens, direitos e, claro, as obrigações, as dívidas. Era esse pacotão que, segundo o tribunal, tinha que pagar o Carlos. Só que o Pedro e o Tiago não se deram por vencidos, não. Inconformados, eles recorreram e a defesa deles foi construída em cima de dois conceitos jurídicos muito, mas muito fortes que tinham o poder de virar o jogo completamente. O primeiro pilar foi a tese do bem de família. Eles disseram: opa, pera aí, o Pedro continua morando lá, então esse imóvel é impenhorável por lei. E o segundo pilar foi o tal do princípio da Saizine, que basicamente diz que a herança passa para os herdeiros assim que a pessoa morre. É automático. Mas que princípio é esse, afinal? O princípio da Saizine é uma regra de ouro no direito das sucessões. É como se a lei dissesse: no exato segundo em que a pessoa faleceu, seus bens já passaram a ser dos herdeiros. É uma transmissão instantânea, uma ficção jurídica para garantir essa continuidade. E isso não é invenção, não. Está na lei. O artigo 1784 do Código Civil é super claro quanto a isso. A transmissão é desde logo, imediata. A lógica dos filhos foi: se o bem já é nosso e a gente usa ele como moradia, ele tem que estar protegido. Faz sentido, né? E com esses argumentos tão fortes na mão, o caso foi subindo, até chegar na última instância, lá em Brasília. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A decisão deles não só ia resolver a vida daquela família, mas ia criar um precedente importantíssimo para muitas outras. E aí ficou aquela pergunta no ar, né? O STJ, a Corte Máxima, ia concordar com a tese dos filhos? A proteção da casa da família seria mais forte do que a dívida e toda a burocracia da partilha? A expectativa era enorme. E antes da gente descobrir a resposta, só uma pausa. Uma informação que pode literalmente proteger o lar de uma família é valiosíssima demais, não acha? Então, compartilhar essa análise, mandar para alguém, além de espalhar conhecimento, ajuda demais o nosso canal a crescer. Agora sim, vamos ver o que o STJ decidiu. E a resposta do STJ foi: sim, vitória dos herdeiros. O tribunal virou o jogo, reverteu a decisão anterior e bateu o martelo. O imóvel da família estava assim, protegido e não podia ser usado para pagar a dívida. O raciocínio da STJ foi brilhante. Primeiro, eles disseram que a proteção do bem de família vale também para o espólio. E segundo, o ponto mais importante de todos: o que vale é o uso real do imóvel como moradia, e não a formalidade de um papel como a falta do registro da partilha. Isso tudo nos leva à grande regra de ouro, a lição que fica dessa decisão. No fim das contas, o que é que realmente pesa na balança da justiça quando o assunto é a proteção da nossa casa? E para não deixar dúvida, vamos usar as palavras do próprio STJ.
A conclusão é que o simples fato de o dono morrer e a herança ser transmitida não tira a proteção do bem de família, desde que, e essa é a parte-chave, ele continue sendo usado como residência pela família. Resumindo tudo em uma única frase, a função social do imóvel, ou seja, o seu propósito de ser um lar, de abrigar uma família, é mais importante do que as formalidades burocráticas de um inventário. O direito à moradia falou mais alto. E com essa conclusão super importante, a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela companhia. Para receber mais áudios e conteúdos como este, é só seguir o DireitoCast no Spotify. Ah, e não esquece, deixar o like e aquele apoio que faz toda a diferença pra gente, viu? E para quem prefere assistir, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Até a próxima!